comentar com vocês aqui neste vídeo sobre o Vasco da Gama. O momento do Gigante da Colina, que não é dos melhores, a equipe hoje é a penúltima colocada no Campeonato Brasileiro, 28 jogos sem vencer, 8 partidas que o Vasco não consegue vencer, 3 empates nesses 8 jogos, 5 derrotas, como eu disse, né, que colocam o Vasco da Gama aí na penúltima posição no Campeonato Brasileiro. E certamente o que está acontecendo no Vasco hoje é aquilo que ninguém supunha, né? Que torcedor e torcedora não esperavam, né? Quando a SAF foi anunciada no Vasco da Gama. Né? Então, na verdade, é uma SAF que está com problema aí, inclusive de fazer pagamentos, né? Então, muita coisa, né, que aconteceu no passado começam a voltar a acontecer no Vasco da Gama, né? Voltam a acontecer pouco a pouco no Vasco da Gama. E aí a gente precisa, na verdade, gerar uma pressão sobre a SAF, né? Eles estão pensando que é o quê? O Vasco da Gama é um gigante do futebol mundial. Não é um clube qualquer. É que eles vêm pra cá, adquirem o clube e tratam dessa maneira. A 777 já vem praticando essa incompetência em alguns clubes aí ao redor do mundo, né? Agora, quando a 777 se anunciou no Vasco da Gama, muita gente não quis nem saber desses problemas aí, né? A 777 pautou aí algumas coisas do tipo o Vasco da Gama vai ser um dos maiores, não sei o que, vai ter orçamento tal, não sei o que, aquela coisa toda. Os caras devem ser cobrados por isso aí também, porque falaram muita coisa que agora não estão cumprindo. Quando falavam isso aí, já tinha problema da 777 em outros clubes aí, que eles adquiriram mundo afora. Como é que se resolve isso? Tem que ter pressão. Tem que mostrar o lugar deles, né? Tem que mostrar para eles que eles têm que se colocar no lugar deles. Que o Vasco da Gama é muito gigante. E que eles não são nada, absolutamente nada, perto do Vasco da Gama. Não são nada perto do Vasco da Gama. Então, o mínimo que precisam é manifestar mais respeito pelas glórias do Vasco da Gama, pela tradição do Vasco da Gama, pelo gigantismo do Vasco da Gama. Porque eles são certamente os principais responsáveis pelo que está acontecendo neste momento no Vasco da Gama. A 777. Que está perdendo, inclusive, aí a possibilidade, de novo, está sempre perdendo possibilidades. Vai estar perdendo a possibilidade de contratar um jogador como o Savarino, que pode chegar ao Fortaleza, que não é SAF, mas tem ali uma equipe de análise de desempenho de mercado que encontrou, por exemplo, o Savarino. Né? O Vasco tentou atravessar, São Paulo tentou atravessar, mas quem está contratando é o Fortaleza e em definitivo, não é por empréstimo, está contratando o jogador. Então, a 777 está perdendo aí também nessa parada aí. A 777 é, de fato, muito responsável pelo que está acontecendo, mas não é a única. Não é a única. Então, vamos falar agora um pouco da equipe do Vasco da Gama. Antes disso, chamar sua atenção para o fato que este vídeo tem um patrocínio da PagBet para você que curte uma aposta esportiva. A PagBet é uma casa de aposta muito importante que chegou ao mercado aqui brasileiro para democratizar o acesso às apostas, porque você pode depositar a partir de R$1, e já começa a jogar com este valor. É tudo via Pix, tanto o depósito como também o saque. Então você deposita R$1, você começa a apostar, ganhei, por exemplo, R$8, não quero brincar mais. Você pode pedir seu dinheiro de volta, cai imediatamente na sua conta, imediatamente, sem nenhuma burocracia. E se eu depositar 10 milhões e ganhar 20 milhões, imediatamente na sua conta, sem nenhuma burocracia. Então, para você que curte uma aposta esportiva, eu convido você a conhecer a PagBet. Né, usando o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Ao se cadastrar, eu sugiro a você que coloque lá R$1, R$2, para sentir se a parada é mesmo como eu estou falando. Coloque lá um valor mínimo, para ver como é que, para você sentir a atmosfera, o layout. Se você curtir, você continua jogando pela PagBet. Se não curtir, você, não quero brincar mais, você pega o seu dinheiro de volta. Sem nenhuma burocracia. Então, de quebra, você vai dar uma força aqui pro canal. Então, vai lá, se cadastra, deposita um valor mínimo que seja, pode depositar também um valor alto se quiser. Mas eu tô falando aqui só para você sentir um pouco a atmosfera da PagBet. Tá? E de quebra, vai dar uma força aqui para o meu trabalho. Beleza, meus amigos? É isso. Sigamos então com a análise do que está acontecendo com o Vasco da Gama. 8 jogos sem vitória. E aí, a gente tá falando de jogos que o Vasco perdeu pro Santos, gente. Do Odair. Que é um catado dentro de campo. É um negócio horroroso o que o Santos está jogando hoje. Conseguiu, por exemplo, não vencer o Coritiba. Né? Então a coisa é complicada. Só que o técnico do Vasco da Gama não pede a pose. Né? O Barbieri não pede a pose. Disse que ia para cima do Flamengo. Disse que ia jogar, na verdade, para ter o controle do jogo contra o Flamengo. Para ser protagonista contra o Flamengo. E aí,
É aquela coisa do técnico, aquela coisa, sabe, que você começou sua vida sexual, não começou ainda. Você é um jovem, não começou sua vida sexual ainda. E aí na periferia, principalmente, algumas pessoas têm um apelido para isso aí, né? Chamam você de K, né? Aquela coisa toda. É o que é o técnico do Vasco da Gama, o Barbieri. É um K, aquilo lá que você já conhece. É isso. E como é um K, ele não entende que protagonismo é algo que pode ser exercido dentro de campo, independente de você ter a posse de bola. O protagonismo você pode ter, independente de você trabalhar com posse de bola, trabalhar grande parte do tempo ali no terço final, tentando pressionar o adversário, né? Ali encurralar o adversário dentro do seu, da sua área. A equipe pode exercer o protagonismo sem ter a bola. A equipe pode exercer o protagonismo com um percentual de posse muito menor do que o seu adversário. Você não precisa ser protagonista do jogo, ter o controle do jogo, ter o controle mental das ações da partida e, portanto, ter o controle mental também do adversário. Não precisa, para fazer tudo isso, ter necessariamente a posse de bola. Então ele vai jogar contra o Flamengo e fala, não, a gente vai jogar com a posse, a gente vai não sei o que e tal, e evidentemente que não ia dar certo, né? Olha a equipe do Flamengo, meu irmão, e olha a maneira como o Vasco está hoje. Não era para jogar desse jeito, não era para tentar, na verdade, porque teve alguns momentos que ele tentou, não é que ele conseguiu, ele tentou jogar desse jeito. No segundo tempo, a gente pode até falar que sim, no primeiro tempo ele tentou muito, conseguiu muito pouco, no segundo tempo conseguiu muito, em virtude também do próprio cansaço do Flamengo e do fato de que o Flamengo, de certa maneira, também tirou um pouco o pé, né? Mas tá errado, a percepção de como a equipe tem que ir pro jogo tá errada, né? E aí não é somente isso, a equipe tem dificuldade para variar, né, as suas jogadas no setor de ataque. Há muita pobreza quando a equipe tem de trabalhar ali no campo de ataque, ali no terço final, quando a equipe chega naquele setor do campo. Quando a equipe pisa na área, a dificuldade para pensar o jogo é impressionante. Tá faltando ideia. Tá faltando ideia quando a equipe chega ali no terço final. Tá faltando ideia também naquele tipo de jogo que leva essa bola para o terço final. Ou seja, no meio de campo, a coisa também não tá funcionando muito bem. E nem sempre não está funcionando, não é porque os jogadores do meio de campo não estão conseguindo trabalhar muito bem com a bola. É porque esses jogadores, na verdade, às vezes são sobrecarregados. A ultrapassagem do lateral, Josa. Bom, a ultrapassagem do lateral é algo que pode, por exemplo, facilitar muito o jogo do meio-campista. A gente não percebe uma conexão interessante, né, entre os laterais do Vasco da Gama e os jogadores que estão portando essa bola no meio de campo. Você não percebe, passam na hora errada. Às vezes passa os dois, às vezes não passa nenhum. É feio, tá feio o que está acontecendo hoje no Vasco da Gama, né? E as transições também. Do campo de ataque para o campo de defesa, no processo de recomposição, muitas vezes a coisa é amadora. Essa é a palavra. Amadora. Então a gente não percebe, por exemplo, o time trabalhando a posse de bola com qualidade, um toque para lá, um toque para cá, um toque para cá, um toque para lá. É só isso, toque pra lá, toque pra cá, toque pra cá, toque pra lá, só. Não sai disso, ou seja, posse de bola sem muita objetividade. Vai vir o Diniz e fala assim, não, a posse de bola é sempre importante, porque ainda que não tenha objetividade, eu fico marcando o adversário. Mentira, é mentira isso aí. É mentira, Diniz, não é verdade não. Por que não é verdade? Porque a questão de você ter uma posse de bola que não, necessariamente não redunda em gol, ela não é vantajosa em si própria só por ser uma posse de bola, Diniz. Porque o adversário não tem a bola e vai jogar menos. Tá errado, Diniz. Essa posse de bola tem que ter uma qualidade, porque se ela não tiver qualidade e se ela não for agressiva, ela pode fazer com que o jogador se perca um pouco na ideia da própria posse de bola. Ele perde o objetivo de ter a posse de bola, ele fica desatento. Isso facilita o quê? Facilita com que ele perca essa bola. E quando ele perder essa bola, a atuação dele no processo de recomposição também não vai ser muito importante, porque ele está desatento, ele está voltado para a ideia de construir e não para a ideia de ser um defensor. Isso é básico. Agora o Barbieri, que é um superestimadíssimo técnico brasileiro, parece que não sabe disso. O Diniz também parece que não sabe não, né? Essa parada parece que também não sabe não, né? E é isso que ele é. Um superestimado. Ele era de fato o cara para dar conta desse projeto do Vasco da Gama? Claro que não era. Mas de cada 10 torcedores do Vasco, uma grande parte aqui, acho que 9 aqui, né? Ou 49, né? Me detonaram quando eu falei que talvez o Barbieri não fosse o técnico ideal para o Vasco da Gama. Bastava ver. Bastava ver o que, Josa Novales? Bastava ver o que era o Barbieri no Bragantino. Era uma piada. Ele foi bem na primeira temporada. Foi muito bem. Alguns vão falar, aí ele perdeu o Claudinho. Mas continuou com o Arthur, continuou com o Moura. Era um timaço e não conseguiu fazer o que hoje o técnico Pedro Caixinha faz no Red Bull Bragantino. Tava muito mal. E detalhe, lá no Bragantino, ele tinha uma comissão técnica lá que, se passasse uma música, ele falava assim, pô, a música passou por mim aqui, tá ali naquela parte ali reservada ao treinador, né? A música passou, né?
Ou a mosca passou aqui. Aí eu olhava para trás e falava assim, quantas moscas passam durante o jogo aí no futebol mundial? Em 5 minutos, 5 segundos, né? Alguém entregava para ele esses dados. Este era o Red Bull Bragantino do Barbieri. Tudo era muito facilitado. Ele não entregou nada. Nada. Era o técnico para o Vasco da Gama? Não era. Ah, mas você tá falando agora. Não tô falando agora não, mentira sua. Não tô falando agora, que eu já falei muitas vezes sobre isso aqui nesse canal. Agora tem que ficar com o Barbieri, tem que avaliar. A questão não é mandar embora e contratar outro técnico, ou ficar com o Barbieri. A questão é fazer uma abordagem crítica sobre o que é o trabalho dele, fazer uma análise profunda sobre o que é o trabalho dele, uma análise que vai, na verdade, legitimar a demissão, né, ou a manutenção do técnico. Isso tem que vir, tem que ser anterior, na verdade. A decisão de mandar embora ou não. Para que os dirigentes tenham noção clara de que, sim, esse cara é o cara que vai ficar com a gente. E aí tem que patrocinar o cara, meu irmão. Tem que chegar com declarações públicas, falando que é o cara. Na hora da entrevista coletiva, aparecer junto com o cara. Né? Não adianta também falar, vai ficar, tá mantido e tal, e não fazer nada, né? Agora, se acreditar, na verdade, que o cara não pode seguir aí como técnico do Vasco da Gama, tem que mandar embora imediatamente. Ou tá perdendo tempo por quê? Tem que mandar embora imediatamente, porque cada ponto perdido aí pode ser um ponto difícil de ser conquistado depois. Gente, a coisa é grave. O Vasco é o penúltimo, meus amigos. É o penúltimo. O torcedor vascaíno já viveu muito sofrimento na Série B. E a possibilidade que volte para a Série B é grande, tá? É muito grande. Então, na verdade, decisões precisam ser tomadas imediatamente, porque é um vexame que está acontecendo com o Vasco da Gama. E volto a dizer, é interessante sim, né? Pensar a questão do técnico, não em demitir ou não, mas fazer uma abordagem, uma análise profunda sobre o significado do próprio técnico, se ele tem condição mesmo de ser mantido, e se isso acontecer, ele tem que ser patrocinado, ou ser demitido imediatamente, caso a visão seja de que ele tem que ser mandado embora. E também o torcedor tem que cobrar muito a 777 para que eles façam o mínimo daquilo que eles falaram que fariam, né? E que não estão fazendo. Neste momento é um bando de 171, gente. O Vasco não merece isso e não precisa disso. Porque esses caras não são nada. Serve é lixo. É lixo, gente. Se a gente comparar, por exemplo, se a gente pensar em comparar com o Vasco da Gama, não dá pra comparar. Os caras podem ter o dinheiro do que for, né? Dinheiro, inclusive, que ou não tem, que dizem que tem, ou estão, né, pisando na bola porque não investem como deveriam. Inclusive, a pagar aquilo que a SAF se comprometeu a pagar, por lei deveria pagar. Então, quando a gente pensa em comparar, não dá para comparar, porque é um bando aí de almofadinha, né? De engomadinhos, endinheirados, né? Diante de um clube que é um dos maiores do mundo, que é o Vasco da Gama. Então, mais respeito, meus irmãos, mais respeito com o Gigante da Colina. Então, eu acho que o torcedor do Vasco tem que exercer essa pressão nas redes sociais, xingar mesmo, detonar mesmo esses caras, pressionar mesmo esses caras, porque eles estão pisando na bola hoje com o Gigante da Colina. É isso.